Vale a pena. Muito bom com a situação. Olá, estamos no ar com mais um programa em discussão especial pela TV Alesp. Hoje nós vamos conversar sobre a lei sancionada recentemente pelo presidente Jair Bolsonaro, que trata da inclusão de informações específicas sobre pessoas com transtorno do espectro autista nos censos demográficos realizados a partir deste ano pelo IBGE. Eu recebo Michele Freitas, diretora do IEAC, que é o Instituto de Educação e Análise do Comportamento. Michele, muito importante a sua presença aqui para esse bate-papo. Queria que você já trouxesse de início para a gente o que significa essa lei. Então, essa lei é um avanço muito grande para toda a comunidade de famílias que têm crianças com autismo e os profissionais que atendem essa população. Por quê? Porque a gente precisa quantificar realmente qual é a quantidade de pessoas com autismo que nós temos no Brasil. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, nós temos dados do órgão americano CDC, que nós temos uma criança uma a cada 59 crianças com autismo. Então, é um número alto, é um número maior do que, por exemplo, as pessoas com síndrome de Down. E o que acontece? Quando você olha para uma criança com autismo, você não identifica que ela é uma criança autista, porque fisicamente ela é uma criança como qualquer outra criança. Então, muitas vezes, essas crianças, elas passam aí desapercebidas, até mesmo tidas como mal educadas, como uma criança que está fazendo birra, porque é uma criança que está apresentando algum problema de comportamento. Então, é uma criança que muitas delas não falam ou tem um repertório de fala muito pequeno. Então, a gente precisa quantificar essas crianças para que a gente possa pensar em políticas públicas, pensar na qualidade de vida dessas crianças e das suas famílias. O que o censo vai trazer é muito importante, né? Mas até agora, o que se tem? A gente tem um número, pelo menos aproximado aí, né? No que a gente trabalha, ou no Brasil, ou no estado de São Paulo, enfim. No Brasil, nós temos uma estimativa de 2 milhões de autistas. Então, nós temos aí, é muito comum a gente ver, né, no dia 2 de abril, que é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, existe uma passeata muito famosa na Paulista, onde a gente vê aí realmente o quanto nós temos muitas pessoas engajadas na causa. Então, é uma passeata enorme. Nesse momento, a gente vê realmente o quanto de crianças com autismo e famílias e profissionais que estão atendendo essa população que a gente tem, em especial aqui no estado de São Paulo. Para adoção de políticas públicas, a gente precisa, como você trouxe, de números, né? São as demandas que impulsionam aí as políticas públicas, né? Hoje, no Brasil, no estado de São Paulo, existem poucas iniciativas, poucas políticas públicas voltadas para o autismo? Nós estamos caminhando, né? Estamos engatinhando nesse processo. Nós até temos leis que garantem a inclusão escolar e uma série de coisas. O grande problema, o grande desafio é como fazer com que isso seja trazido para a prática. Então, como que a gente vai organizar esse processo, tirar ele de uma legislação e trazer para o mundo real? Trazer para as escolas, trazer realmente para a sociedade. Esse é o grande desafio. Porque para isso a gente precisa de ter muitas pessoas capacitadas para atuar com essa população. Então, a coisa ela já começa desde as faculdades. Né, já realmente desde a capacitação, ao se preparar, por exemplo, lá na faculdade de medicina, um pediatra a identificar riscos de autismo, fazer triagens, depois um diagnóstico, ou encaminhar para um especialista. Então, isso já vem desde realmente a faculdade de medicina e as demais faculdades que têm profissionais envolvidos, que é faculdade de fonoaudiologia, de terapia ocupacional, de psicologia, de pedagogia, de educação física. Por quê? Porque nós temos um transtorno que ele tem um atraso que ele é global. Ele é um atraso em múltiplas áreas do desenvolvimento dessa criança. Então, eu vou ter sempre uma intervenção que ela é multidisciplinar, mas, acima de tudo, ela precisa ser transdisciplinar, porque os profissionais eles acabam entrando um na área do outro, porque a gente precisa estimular essa criança de maneira intensiva, e inclusive com a participação muito ativa da família. O transtorno, ele foi
ele se apresentou há pouco tempo, ele é novo. O autismo tem se falado muito, mas de uns anos para cá, né? De uns tempos para cá. Por que isso? Muitas pessoas até falam que a gente tem uma epidemia, né, de autismo. Hoje em dia é muito mais comum você conhecer alguém que tem um filho com autismo, alguém que você conhece. É muito mais comum do que há anos atrás. O que acontece é que o diagnóstico, ele foi se aperfeiçoando com o tempo. Então, muito provavelmente, a gente tinha, sim, crianças com autismo. Nós sempre tivemos. O autismo é algo, assim, que já existe há muitas e muitas décadas. Mas, realmente, antes, esse diagnóstico ele não era feito. Não era tão falado. Até porque hoje a gente tem uma forma diferente de lidar com a informação. Uma forma diferente dessa mídia aí se espalhar. Então, realmente... Mas ele já existe, e o que foi se aperfeiçoando foi realmente o diagnóstico. E qual que é a importância desse diagnóstico ser feito o quanto antes, né? O que deve ser observado, muitas vezes, pelos pais, dentro de casa, em que idade, quais são os primeiros sinais, o que os pais têm que ter atenção ali, estar atento, para levar para uma consulta médica e falar, olha, meu filho pode ser autismo, né? Então, o primeiro passo é realmente nas consultas que todo pai, toda mãe leva lá o seu filho no pediatra, né? Nós levamos as crianças no pediatra todos os meses, até os 12, 18, 24 meses. A gente sempre leva essa criança e é importante que o pediatra observe já essa criança, os comportamentos dessa criança. Então, o que a gente observa mais fortemente? É uma criança que demora muito a falar. Então, enquanto outras crianças já estão falando as primeiras palavras, fazendo frases de 2 palavras, as crianças com autismo não. Ou existem crianças que falam e depois elas param de falar. Então, é muito comum os pais relatarem isso também. Por isso que o papel do pediatra nessas consultas de rotina, mensalmente, ele é fundamental. Então, nós já temos aí, fora do Brasil, nos Estados Unidos, recomendações da Associação Americana de Pediatria, que esse pediatra, ele faça aí aos 9, aos 18 e aos 24 meses já uma avaliação, uma triagem. Nós temos algumas escalas que ajudam os profissionais a identificarem sinais de risco. E aí não é que essa criança é autista, mas ela tem traços, ela tem um risco maior. Então, geralmente, o primeiro sinal é realmente a fala. A fala, uma criança que tende a se assustar mais que as outras, tende a gostar mais de ficar sozinha, ter um isolamento. A forma como essa criança interage com os próprios brinquedos é uma criança que muitas vezes ela não brinca como as outras, ou não se interessa por brinquedos, ou ela tem um interesse muito restrito por uma parte do brinquedo, ela tem um brincar diferente. Só que muitas vezes, se você pega uma família que é o primeiro filho, essa família não vai ter tido base para enxergar. Ah, ele está tendo um comportamento diferente. Ah, ele já era para estar falando e não está. Então, realmente, o profissional que tem o papel fundamental e primordial nesse início para a gente ter um diagnóstico precoce são os pediatras. Como que é o trabalho do Instituto, né, voltado para o autismo? Bom, eu entrei nessa causa porque eu tenho um filho autista, Ali né? se fundiu, né, para você, né? A vida hoje profissional e pessoal foi. Então vamos começar com a tua história de vida. Me conta um pouquinho que a gente chega no Instituto. Então, eu não era dessa área, eu era de outra área e eu fui para essa área por causa do diagnóstico do meu filho. Eu tive o diagnóstico aos 2 anos e 5 meses, já é um diagnóstico... Seu primeiro filho? Meu primeiro filho. Não é um diagnóstico tão cedo, ele poderia ter ocorrido antes, sim, justamente por isso que eu trago essa importância do olhar do pediatra e é o que muitos pais relatam também. Então, eu fui para essa área devido à falta de profissionais que existiam para atender meu filho. Então, você sai do consultório, você tem uma série de cartões de profissionais, todos estão com a agenda lotada, a um custo altíssimo. Então, hoje as famílias chegam a gastar aí de 5 a 6 mil reais por mês com intervenção. Então, você sai do consultório, de um dia para a noite você tem um custo mensal de 5 a 6 mil reais para você ter as terapias
que essa criança necessita. E eu comecei a estudar, fui para essa área, fiz muitos cursos, fiz uma nova graduação, foi quando eu fiz pedagogia, fiz outras pós-graduações e comecei a ter essa facilidade para treinar outras pessoas. E foi assim que tudo começou. Eu comecei ajudando as minhas próprias colegas de profissão. E aí eu pensei, bom, eu sou só uma para atender tantas crianças, mas se eu puder replicar o que eu sei para outras pessoas, eu vou formar pessoas que vão poder atender outras crianças. Então a gente vai conseguir replicar isso. E foi aí que tudo começou e eu criei um instituto que hoje a gente tem muito conteúdo gratuito. Então, nós temos aí um blog onde 2 vezes por semana a gente tem conteúdo gratuito para levar informação de qualidade para as pessoas. Vídeos aí no canal do YouTube, nas nossas mídias, onde a gente pode realmente levar informação de qualidade e baseada em evidência científica. E se espelhando no país que está mais desenvolvido dentro do autismo, que é os Estados Unidos. Então, eu sempre falo que é trazer o melhor dos Estados Unidos para o Brasil. Existem muitas famílias que têm recursos que até vão morar nos Estados Unidos para que o filho tenha melhores recursos. Então, como eu sempre falei, eu não vou sair do Brasil, então deixa eu trazer o melhor de lá para cá, para que a gente possa aqui também ter acesso a todo esse conhecimento. E aí eu comecei a estudar, bom, qual é a forma de intervenção com maior evidência científica para essa população? E aí eu descobri que era uma ciência que se chama Análise do Comportamento Aplicada, terapia ABA, que vem do inglês, de Applied Behavior Analysis, e foi assim que tudo começou. Então, eu me identifiquei com essa área, fez sentido, é a intervenção que o meu filho tem, é a intervenção que eu trabalhei com várias crianças, e hoje a meta é levar a análise do comportamento para a população e regulamentar a profissão de analista do comportamento no Brasil, que hoje ela é uma profissão não regulamentada e é a forma de intervenção com maior evidência científica. Então, como que a gente vai ter um tratamento de qualidade sem que a gente tenha realmente parâmetros para saber quem é esse profissional, quem pode ser esse profissional, o que ele vai fazer, para que a gente possa realmente levar a intervenção de qualidade, mas tudo começa na formação de pessoas. Essa intervenção, ela vem através de um trabalho multidisciplinar, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre todo esse trabalho, né? Por exemplo, eu tenho um filho autista, ele precisa de quais atendimentos, quais profissionais, né? Eu tenho que me cercar de qual tratamento, né, que envolve aí muitos profissionais, para que ele tenha uma evolução, né, mais adequada, que ele tenha mais qualidade de vida, enfim, que ele seja mais inserido na sociedade, enfim. E aí, só para a gente ter uma ideia desses custos, né, para quem está assistindo a gente agora. Então, olha só, nós podemos ter diversos profissionais. A gente pode ter psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, musicoterapeuta, educador físico, psicopedagogo. Diversos profissionais podem estar envolvidos. Vai depender realmente do nível da criança. Quais são as necessidades maiores que ela tem nesse momento? Então, o tratamento ele é altamente individualizado. O que eu faço para um pode não servir para outra criança. Mas, hoje, realmente, a recomendação que a gente tem de grandes órgãos dos Estados Unidos, de grandes associações, Associação Americana de Psicologia, de Pediatria, diversos órgãos de renome, é que se tenha terapia ABA de maneira intensiva. E essa terapia ABA, ela pode vir por profissionais que podem ser psicólogos, fonoaudiólogos, psicopedagogos. Então, geralmente, o que é que ocorre? O profissional ele faz uma especialização nessa área e ele começa a trazer, a incorporar princípios e procedimentos dessa ciência na sua atuação. Agora, além de intervenção ABA, com certeza a gente também vai precisar de um fonoaudiólogo para as questões de linguagem, mais especificamente da competência do fonoaudiólogo, do terapeuta ocupacional, que vai trabalhar com as questões motoras e de integração sensorial, e também alguém para trabalhar a parte educacional da inclusão dessa criança na escola, que aí pode ser feita ou por um pedagogo ou por um psicopedagogo. Mas é importante que todos estes profissionais venham de uma linha que é a análise do comportamento aplicada, que é essa ciência que é utilizada nos grandes centros de autismo dos Estados Unidos. Ou seja, no mínimo, pelo menos 4 profissionais, por isso um custo tão alto, né? Exatamente. E por causa das horas de intervenção, porque
Quando a gente fala em autismo, os primeiros estudos que mostram a eficácia da intervenção ABA, ela fala em 40 horas por semana de intervenção. E claro que não são 40 horas dessa criança trancada numa sala. Por isso que a intervenção ela é trans, porque todos os profissionais acabam entrando na área um do outro e a gente faz também um treinamento muito grande das famílias, porque as famílias precisam ser parte fundamental no processo de intervenção. E existe também um outro trabalho a ser feito que é com relação às famílias, né, Michele? Às vezes a família não aceita ou o marido não aceita, existe isso? Vocês também trabalham com isso? Existe muitas vezes, os pais, às vezes, vivem um momento de negação, né? E ou eles não querem aceitar e meu filho não tem nada, é só um atraso leve. Eu tenho um primo que falou com 7 anos, esse tipo de coisa que as famílias costumam falar. Ou eles realmente, o pai ou a mãe não aceita. Tem mães que entram em depressão. Tem famílias casais que se separam. Nós temos estudos que mostram o irmão da criança com autismo com níveis de depressão ou algum outro transtorno, justamente porque há um desarranjo nessa família. Então, a gente precisa trabalhar essa família para que ela possa estar pronta, preparada, fortificada para saber que ela tem um papel fundamental no processo de intervenção e dos avanços dessa criança. Não tem como eu falar de autismo sem eu falar de treinar pais. O que esses pais devem fazer nos momentos que essa criança tiver com um comportamento inadequado, tiver com um comportamento até autolesivo, tem crianças que se mordem, batem a cabeça na parede. O que esses pais vão fazer nesse momento? Então, preciso treinar eles. Então, a intervenção ABA, ela passa por todo esse processo onde a gente já desenvolveu tecnologia de como eu posso ensinar esses pais a fazer essa intervenção, até mesmo para reduzir custo. Porque se essa família for parte integral aí dessa intervenção, menos horas ela vai estar com um profissional e mais horas vai ser a família que vai estar fazendo as intervenções. Isso é algo muito comum, que a gente tem muitos estudos mostrando famílias fazendo a intervenção das crianças. Michele, o Estado falha e onde ele falha com relação ao custeio desse tratamento, né, de uma forma geral para essas crianças e também esse suporte para essas famílias, né, que talvez seria um suporte ali psicológico, um acompanhamento, ele falha nisso e onde estão essas falhas? Com certeza ele falha. Uma das grandes preocupações e reclamações da família é com relação à parte educacional. Claro que a parte social, de inclusão, por exemplo, no mercado de trabalho, eu acho que ela é uma fase que nós ainda vamos viver com mais intensidade a partir do momento que essas crianças que hoje estão tendo intervenção precoce, como elas vão ficar enquanto adultos? E como que a gente vai inserir elas no mercado de trabalho? Então, hoje, a preocupação maior das famílias é como que a rede pública vai dar essa intervenção, vai custear essa intervenção, para que eu tenha intervenção de qualidade para as crianças. Então, esse é um ponto. Como que eu vou custear essa intervenção? O Estado ele não tem profissionais preparados. Então, imagina, a gente vai começar todo um processo de pensar em concurso público, em capacitação de quem já está na rede. Então, nós precisamos viver todo esse processo. Além disso, eu preciso pensar na parte educacional de inclusão escolar. Como que eu vou ter profissionais capacitados para receber esses meninos na escola? Porque, na maioria das vezes, essas crianças vão precisar de um professor de apoio só por conta delas. E aí, quem vai ser esse profissional? Como que a gente vai capacitar esse profissional? Como que nós vamos ter quantitativo suficiente para atender essa demanda que vai chegar nas escolas públicas e privadas? Então, É um investimento que precisa ser feito já, né? sim. Então, o que está acontecendo? As famílias estão custeando enquanto podem, né, indo para a iniciativa privada, mas mesmo assim, acaba que chega um momento que às vezes as famílias elas não conseguem mais. Elas não conseguem mais pagar. Porque às vezes ela consegue por 1 ano, por 2 anos, só que é um tratamento que ele vai para a vida inteira.
Então, muitas vezes, ela chega num ponto que ela não consegue mais custear. A criança Porque fazia é um terapia. custo muito alto, né? 5, 6 mil reais por mês, por mais que se faça aí um empréstimo e vá. É um custo muito alto. Sim, elas se vê é o que elas falam aí, e eu vivi isso, né, é um buraco sem fundo, né. E aí a gente tem uma outra questão que entra na mesa, que é a questão dos planos de saúde, que passam a receber decisões judiciais e são obrigados a custear esse tratamento. Então nós temos aí o plano de saúde, muitas vezes, querendo jogar um pouco para a iniciativa pública. Não, isso é obrigação do Estado, nós somos uma empresa privada. E a empresa privada, os planos de saúde, que estão sendo, por vias de demandas judiciais, obrigados a custear. Só que o plano também se vê numa situação de, tudo bem, eu sou obrigado a pagar, mas eu vou pagar para quem? Quem é o profissional capacitado? O que esse profissional precisa ter para que ele seja considerado capacitado, para que o plano pague para ele? Então, nós estamos num momento realmente chave de muita discussão e que a gente precisa realmente parar para pensar e ter apoio de pessoas que são qualificadas e muitas vezes pessoas também que não têm interesses terceiros aí nisso, para poder, peraí, então o que nós vamos fazer aqui para capacitar essas pessoas, tanto a nível de iniciativa pública quanto privada? Ô, Michele, com relação a essas decisões judiciais, o Instituto também dá esse suporte, assim, de indicar um profissional que elas possam. Porque às vezes a mãe ou o pai está ali e não sabe o que faz, não sabe que por uma intervenção judicial isso poderia ser garantido, né? Vocês também ajudam nesse sentido? A gente ajuda, meu marido é advogado, né, então ele é meu sócio e também advogado, então a gente busca fazer muitas lives, muitas conversas, muitos bate-papos, onde a gente pode orientar a parte justamente do direito, a parte de como que essas famílias podem conseguir esses direitos, seja pensando nos planos de saúde, seja pensando na escola, ou pensando em iniciativa pública realmente. A gente falou um pouquinho das famílias, a gente também falou um pouco sobre o papel do Estado. A gente ainda vai falar mais sobre políticas públicas, né? Quais são as mais urgentes aí. Mas eu queria que a gente falasse um pouquinho também sobre o papel da sociedade. A sociedade está preparada? Como eu disse, parece um tema um pouco mais atual, né? A sociedade, de uma forma geral, está preparada para entender, para identificar, para apoiar, enfim. Eu acho que estamos nos preparando e as mídias sociais, elas têm tido um papel fundamental que eu acredito que sem elas, todo esse movimento e essa união das famílias, isso não ocorreria. Porque hoje a gente tem famílias se mobilizando e fazendo aí movimentos, a gente tem muitos movimentos, associações que estão ganhando muita força. Eu acredito que toda essa aprovação no censo, ela vem muito da força que as famílias têm enquanto movimento político de se organizar e buscar políticas públicas pelos seus filhos, que antes a gente não via tanto. Então, hoje, realmente, com a força da mídia, e todo esse momento diferente que eu acho que a gente está vivendo no mundo, é realmente algo assim, é um ponto-chave para a gente conseguir preparar a sociedade, para essa sociedade começar a ver essa população de um jeito diferente, que antes essas famílias, às vezes, deixavam de sair com essas crianças, ficavam em casa, evitavam locais públicos. Por quê? Porque muitas vezes seu filho está ali gritando, está tendo um comportamento diferente, e as famílias ficam sem saber. Ué, mas eu vou deixar de sair com o meu filho, porque eu não quero passar esse constrangimento, eu não quero expor o meu filho a esse constrangimento. E hoje não, hoje a gente está vendo, por exemplo, vagas em shopping exclusivas para crianças com autismo, placas nos supermercados e diversos outros locais com filas preferenciais, com laços, com a fita que é o símbolo do autismo. Então, as pessoas que não convivem com aquilo passam a olhar, ué, mas que laço é esse? Que fita é essa? De que isso se trata? E elas começam a ligar a televisão, ver um jornal aqui, ver um programa ali, ouve na rádio, pega uma revista. Quando você tem uma figura pública, como, por exemplo, o Marcos Mion, que é uma figura pública e tem um filho com autismo e constantemente está mostrando esse filho. Então, isso começa ali a bater na cabeça das pessoas e elas começam a estar mais abertas
abertas a, não, mas espera aí, o que que é o autismo? Os pais começam a ter coleguinhas, os filhos começam a ter coleguinhas na escola que são autistas. Então, tudo isso vai contribuindo para que essa sociedade comece a se preparar e a ser mais tolerante e não julgar essas famílias, não julgar essas crianças. As mídias sociais, elas acabam pulverizando informação, né? Mas também elas trazem muitas fake news, né? De repente o pai e a mãe, que se descobriu agora pais de um autista, né? De uma criança com transtorno, pode também acabar pesquisando no lugar errado, né? Então, como tirar disso o melhor? Né, a informação com mais qualidade, é realmente se cadastrando nesses blogs, nesses sites mais conceituados, enfim, como que eles buscam informação de uma forma mais segura sobre o conteúdo apresentado. Exatamente. É tudo isso, é fazer esse filtro, mas é buscar também diversas fontes, porque ali, de diversas fontes, você pode tirar algumas que vão ter reportagens, vão ter notícias que não são legais, que não é a melhor evidência científica, como a gente teve recentemente, de medicações que não são apropriadas, que podem até colocar as crianças em risco, como foi o caso do MMS, que foi muito falado. Mas, quando a gente busca diversas fontes conceituadas, os pais realmente não têm jeito. Muitas vezes a gente fica ali horas e horas, madrugadas e madrugadas ali no Google, pesquisando, entra num site, entra em outro. E aí, quando você começa a ver, esse site está falando disso. Esse também está, esse também está. É porque ali pode ter realmente uma coisa importante, porque diversas pessoas estão falando a mesma coisa. Mas, realmente, não é fácil lidar com esse excesso de informação, né? Realmente, tudo em excesso, a gente realmente não consegue ali filtrar o que é verdade, o que é melhor, o que não é. Essa é a maior queixa das famílias quando elas acabam de receber um diagnóstico. Por isso que quem dá esse diagnóstico tem um papel fundamental psicoeducacional, de orientar a família. Não é só eu dou um diagnóstico, eu te faço recomendações, mas eu não te explico por que eu estou te dando essas recomendações. O médico, mais uma vez, quem dá o diagnóstico é um neuropediatra ou um psiquiatra infantil. Esses profissionais têm um papel fundamental de psicoeducação, de orientar essas famílias. E esses profissionais, como é que eles estão desempenhando aí essa tarefa hoje em dia? A gente vê muitas vezes uma dificuldade muito grande dos médicos em fazer esse papel psicoeducacional. Eu acho que, mais uma vez, a gente volta lá para a faculdade para pensar como que esses profissionais foram preparados. Eu fui preparado só para dar um diagnóstico, dar um laudo, e eu faço uma consulta de 30 minutos, de 10, 15 minutos, e pronto, eu joguei essa família ali para o mundo. Ou não, eu vou acolher essa família, eu vou explicar para ela o que é isso e eu vou orientar e explicar para ela, olha, é importante isso por causa disso, disso e disso. Passar por esse processo de psicoeducação. Infelizmente, nem na iniciativa privada a gente vê isso acontecendo. E a palavra é acolhimento. Com certeza, é acolhimento, se colocar no lugar do outro, né? E se fosse o meu filho, como que eu reagiria, como eu gostaria de ser tratado, como eu iria receber essa família, o que eu poderia fazer para ela para tornar essa notícia para ela menos sofrida, porque assim, você entra no consultório de um jeito e você sai de outro. Né? Você entra no consultório e aí quando você sai, seu mundo, ele caiu. Ele é completamente diferente, sua vida vai ser completamente diferente a partir daquele instante, né? Com certeza. E é para a vida toda. Michele, você falou um pouquinho dos Estados Unidos, né, que está um pouco à frente, é isso? O que de repente tem de ingrediente no bolo deles que a gente pode trazer para cá e que já dá para aplicar? Porque tem algumas coisas que de repente é aplicada fora daqui, mas aqui é inviável por algum motivo, né? Então a gente tem que ver o que é viável, o que acontece lá fora, que dá para trabalhar aqui dentro. Com certeza, é o que eu falo. A gente precisa se inspirar neles, ver o que eles estão fazendo de melhor, como é feito, ver o contexto deles e adaptar para o nosso, porque a nossa legislação é diferente, enfim, todo o nosso processo educacional é diferente, de faculdade, de tudo. Então, assim, o primeiro passo que eu acho que eles fizeram, que foi muito, muito importante, foi a questão da regulamentação da profissão do analista do comportamento. E eles fizeram justamente para poder proteger a comunidade consumidora de serviços.
Então, o primeiro enfoque deles, quando eles regulamentaram a legislação, a profissão, foi justamente por isso. Vamos proteger a população que está recebendo esse serviço para que elas possam ter um serviço de qualidade. Então, esse foi um ponto que eles fizeram com a regulamentação da profissão, com um conselho que regulamenta, você tem que passar por uma prova, você tem que ter horas de prática supervisionada, cursos. Então, assim, a qualidade da educação deles realmente é muito diferenciada comparada à nossa. A outra coisa que a gente vê muito é muita estimulação à pesquisa, financiada muitas vezes pela iniciativa privada. Então, nós temos grandes associações, lá a gente tem um centro muito grande na Flórida, que ele foi financiado por um jogador de golfe, porque ele tem um filho com autismo. E ele criou um grande centro referência e recebeu aí o incentivo e a ajuda de muitas empresas privadas. Então, nós temos ali as empresas privadas também participando ativamente do processo de educação dessa população. Então, esse eu acho que é outro ponto muito importante. E a própria questão de política pública, onde eu tenho um custeio pela iniciativa pública dos tratamentos. Então, a gente tem também toda essa questão. Inclusive, existem brasileiros que vão morar lá e que têm o tratamento custeado pelo governo americano. Bom, a gente não conseguiu ainda esses 3 pilares importantíssimos, mas a gente está no caminho, né? Essa lei foi muito bem recebida, né, Michele? Com certeza, ela foi recebida com muita comemoração pela comunidade. A gente realmente só precisa ver como isso será na prática e o que faremos com esses dados. Com certeza vocês estarão de olho aí acompanhando e vendo depois as políticas públicas que podem ser adotadas a partir desses números, né? Com certeza. Michele, muito obrigada pela sua participação, por todo o conteúdo que você trouxe aqui para a TV Alesp. Obrigada. Obrigada. O programa Em Discussão Especial de hoje termina aqui. Lembrando que todo este conteúdo fica disponível no canal da TV Alesp no YouTube. Obrigada pela sua companhia. Até o nosso próximo encontro. Protocolo passado.